Oi, meu nome é Flávia. Nosso grupo vai falar sobre preconceito com idosos. Vamos dividir com vocês uma experiência que nós tivemos no ano passado. Nós fomos visitar um centro social chamado Centro Social Nossa Senhora do Rosário. É um centro social que ele funciona através de doações. Ele acolhe os idosos para deixá-los ocupados um certo período do dia. Ele funciona vários dias da semana. E ele tem várias oficinas, tem oficina de artes, tem oficina de dança, tem oficina de música, tem dia do bingo, tem dia da beleza, dia de cinema, enfim. São várias oficinas bem legais para os idosos. Como nós ficamos sabendo, através do centro mesmo, a maioria dos idosos são idosos que moram sozinhos, que eles não têm contato com a família, com netos, com filhos, e que eles se viram sozinhos em casa, até desde fazer mercado, padaria, arrumar coisa de casa. Muitas vezes, alguns dos funcionários do centro vão ajudá-los na própria casa, como trocar uma lâmpada ou ajudar a carregar sacolas de mercado. Vamos compartilhar com vocês alguns relatos das idosas com quem nós conversamos, que nós fomos numa sexta-feira, era um dia do bingo. Nós sentamos com algumas idosas, conversamos com elas, elas começaram a contar um pouco da vida delas, algumas mais receosas que outras. Então, obviamente, não conseguimos conversar com todas, porque era um grande número. Vamos falar 5 relatos e a gente queria compartilhar, né, essas histórias com vocês. E é isso. Vou deixar agora vocês com os meus colegas. Meu nome é Isabela, vou contar a história da Dona Lourdes, que frequentou o Centro Social Nossa Senhora do Rosário. Bom, a Dona Lourdes, ela tem 64 anos. Ela relatou pra mim que mora sozinha, que tem 2 filhos, e só que cada um mora em uma cidade distante e diferente. E ela me falou sobre a relação que ela tem com os filhos, que na verdade é uma relação meio distante, né, por eles morarem longe e não tem muito contato, ligam raramente, se encontram raramente também. Então, ela relatou pra mim que todos os dias que tem as atividades nesse centro, ela está presente. E ela contou o quanto frequentar esse centro mudou a vida dela, porque antes ela se sentia muito sozinha e a relação dela com outras pessoas era muito difícil, porque ela basicamente foi esquecida pelos próprios filhos, pelos familiares. Então, nesse centro ela consegue se comunicar, brincar, elas conversam, riem, participam das brincadeiras, dos jogos, elas trocam experiências. Então lá ela vê uma oportunidade de não ficar tão sozinha, e lá ela tem maior convívio social através dessas brincadeiras, desses encontros que elas fazem, assim como a Flávia falou. São brincadeiras, jogos, tem o dia da beleza, então ela é uma forma de distração para ela, que ela gosta bastante, que ela me contou, e meio que muda também a relação dela com as outras pessoas. E ela também me contou que ela sente falta do afastamento dos filhos. Ela ainda tem contato com alguns familiares, mas é muito raro também. Então, ela acaba tendo mais o convívio nesse centro nesse centro social. Meu nome é Natália e eu vou falar um pouquinho sobre a história da Dona Helena. Bom, a Dona Helena é uma senhora que eu tive o prazer de conhecer no centro social que nós fomos visitar. E ela é uma senhora que mora sozinha, pois o marido dela faleceu e ela foi completamente abandonada pelos filhos. Um dos maiores preconceitos que a Dona Helena sofre é pelo fato dela ser velha. As pessoas, os filhos, os parentes acham que ela é uma pessoa incapaz
uma pessoa mal-humorada, uma pessoa completamente dependente das outras, pelo simples fato dela ser velha. Eu acredito que esse seja um dos maiores preconceitos que os idosos sofrem hoje em dia, que é o simples fato deles ser velhos. Porque afinal, que idoso nunca escutou? Você é velho demais pra isso. Não liga não, ele é velho. Todos, né? Então, corre na verdade um processo de discriminação a essa fase da vida, tão grave quanto a qualquer outro tipo de preconceito, seja ele de qualquer origem. Meu nome é Gabriela e eu vou contar um pouco de uma experiência que eu tive, em especial com uma pessoa, a Adélia. Ela tinha 79 anos, não, ela tinha 76 anos e ela foi uma pessoa que desde o momento que eu cheguei ao momento que eu saí, ela era uma pessoa que estava transmitindo felicidade, que ela não parou um minuto. Acho que ela tinha mais disposição que eu. E a gente conversou bastante e entre várias conversas que a gente falou, eu perguntei pra ela como que era o contato com a família dela, se eles conversavam sempre, como que era. Ela me falou que fazia muito tempo que eles não conversavam. E eu perguntei, por quê? Por que disso? Eles moram em outra cidade? Ela, não moram, mas é porque eu sou velhinha já, vou ficar dando trabalho pra eles. Imagina, eles ficarem me levando pra tudo que é lugar. E nisso, assim, eu parei pra pensar. E não é assim. Não é porque que você chegou a 70 anos que você se tornou uma pessoa inválida. Até porque acho que hoje chegar a 70 anos é algo maravilhoso. E eu conversei com um amigo meu também, família, e teve gente que ainda falou que prefere morrer jovem do que morrer velho, por dar trabalho para as pessoas. Mas não é assim que funciona. Acho que quem faz a idade é você. Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre uma senhora que eu conheci no centro social. O nome dela é Rosa. Ela tem 3 filhos e 5 netos, sendo que 2 desses filhos moram no exterior. Então ela acaba meio que não tendo muito contato com eles, só pela internet. E um deles mora em São Paulo, mas segundo ela, ele não tem muito tempo disponível para passar com ela, porque ele trabalha demais. E aí, mesmo ela indo regularmente ao centro, ela se queixou que ela acaba ficando sozinha e ela não tem com quem falar. E muitos fatores acabam desmotivando ela também a ir sempre pro centro, porque ela precisa utilizar o transporte público e muitas vezes o transporte está cheio, ela não pode sentar, ou ela não consegue pegar o ônibus, ou o motorista não para porque pelo fato dela ser idosa e ele saber que ela não vai pagar o ônibus. Bom, meu nome é Pedro e eu vou continuar os relatos que foram passados pelas minhas amigas do meu grupo. Nós visitamos o Lar dos Idosos e eu fiquei com a senhora Darcy. A senhora Darcy era uma senhora muito humilde, mas que conseguiu trabalhar bastante para dar um futuro melhor para os seus filhos. Ela é mãe de 7 filhos, o pai deles morreu muito jovem mesmo. E depois da morte deles, ela precisou trabalhar o dobro para conseguir sustentar os 7 filhos de maneira correta. Quando a dona Darcy começou a criar os filhos dela, e eles começaram a ter sucesso financeiro, eles simplesmente abandonaram ela. Hoje ela vive num apartamento no centro de São Paulo, não consegue se sustentar praticamente com a aposentadoria dela, que é irrisória, porque ela sempre teve trabalhos mais simples. E hoje as únicas pessoas que ela consegue conversar são as pessoas do lar de idosos, porque toda a família, todos os filhos abandonaram ela
simplesmente pelo fato dela ser idosa. De tudo isso que foi contado, não só da história da dona Darcy, que foi a minha senhora, mas de todas as outras meninas, de todos os outros idosos, fica o questionamento: será que nós estamos tratando nossos idosos como eles merecem ser tratados? Os idosos que na maior parte das vezes sofreram, passaram por grandes dificuldades na vida deles e hoje são vítimas de preconceito. Então precisamos rever nossos conceitos. Essas foram as nossas apresentações, foram os casos que nós trouxemos. Agora, em sala de aula, nós vamos discutir um pouco mais a respeito disso e sobre os efeitos de estereótipos e preconceitos a respeito do preconceito com os idosos. Muito obrigado pela atenção de todos.